Olá pessoal, aqui é o Geraldo do canal Excel 24 horas e hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar assim, o básico da formatação condicional nas suas planilhas. A formatação condicional ela ajuda muito na visibilidade da planilha. Você consegue destacar valores positivos, valores negativos, de acordo com a formatação que você quiser. Eu coloquei como exemplo hoje uma planilha, né, um pequeno quadro com nomes de clientes de um banco. Eu tenho aqui relação de clientes, eu tenho aqui também, né, o saldo da conta de cada cliente. Tenho também aqui falando se o cliente é um cliente novo, né, o sim ou não. E tenho a idade de cada cliente aqui, porém tem dois aqui que estão faltando, vocês vão entender por quê. Uma observação, vocês podem ver aqui que aqui no Geraldo e na Luana estão com um hífen na frente, né, com um valor negativo, ou seja, o Geraldo aqui está com saldo negativo de 50, menos 50 e a Luana de menos 100. Ok? Então vamos lá. O que eu preciso saber primeiramente? Eu quero saber, eu quero colocar assim na cor vermelha, né, como é um saldo negativo, o saldo da conta desses clientes. E quero colocar como azul se o saldo for positivo. Então o que a gente faz? Você seleciona o intervalo que você quer, né? Nesse caso eu estou selecionando aqui da célula B2 até a célula B9. E o próximo passo, aqui na página inicial, eu vou em formatação condicional. Clico aqui, dou um clique aqui no ícone, né? E vou em nova regra. Esse aqui é o básico que eu vou ensinar para vocês. Vai abrir essa janela com a nova regra de formatação. E aqui tem várias, né? Tem várias condições aqui que você pode usar. Eu vou usar a principal, né? Aqui a mais usada, que é essa aqui, ó, formatar apenas células que contenham. Então, após eu clicar em formatar apenas células que contenham, o menu aqui embaixo ele se altera para mim. Por exemplo, se eu clicar aqui em formatar todas as células, ele muda para esse formato. Se eu clicar aqui, por exemplo, formatar apenas os primeiros e últimos valores, ele muda para outro formato. Mas eu quero esse aqui. Então você pode treinar os outros, né, para você entender também. Mas eu vou mostrar o básico para vocês, que você sabendo esse aqui, você consegue identificar os outros. Consegue fazer os outros também. Vou em formatar apenas células que contenham. E aqui no Edit a descrição da regra, você tem várias opções. Você tem formatar apenas células com valor da célula, texto específico, datas que ocorrem, vazias, não vazias, erros e sem erros. A principal, a mais usada, é esse aqui, o valor da célula. Aí você tem a opção, está entre. Como eu quero aqui na minha coluna B falar qual que é o saldo negativo, colocar ele em vermelho, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a seguinte regra. O valor da célula vocês concordam comigo que aqui, ó, o menos 50, ele é menor que zero, né? Na regra da matemática, ele é menor que zero, menos 100 também. Então, quer dizer, de zero para cima, né, positivo, eu vou colocar como azul. Se for zero para baixo, né, de zero para baixo, ou seja, ficar negativo, vai ficar no vermelho. Então, eu vou colocar o quê? Vou colocar uma regra mais simples aqui, eu coloco é menor do que zero. Coloquei, selecionei, é menor do que zero. Vou em formatar. Clique em formatar, vai abrir uma nova janela para formatar as células. E tenho algumas guias aqui em cima. Eu quero essa aqui que é das cores, que é a fonte. Eu uso as cores da fonte. Eu vou escolher que eu quero formato. Aqui eu tenho, né, o formato das fontes. E eu tenho aqui o estilo da fonte. Se ela é regular, né, uma fonte normal, itálico, negrito ou negrito itálico. Eu quero escolher como negrito. Quero que ela fique mais forte essa cor aqui. E a outra opção que eu quero é a cor. Eu quero que fique vermelho. Ou seja, se o valor da célula aqui for menor do que zero, vai ficar vermelho. A cor da fonte vai ficar vermelho. Ok? Ele até mostra para mim aqui um exemplo da visualização. Eu dou OK.
Por enquanto não alterou. Quando eu clicar mais uma vez no OK, a formatação, né, ela vai se aplicar aqui na minha célula, né, na minha coluna B. Então eu dou OK mais uma vez e mudou aqui para vermelho. Ou seja, ele entendeu, ele identificou que o menos 50 e o menos 100 são menores do que zero. Agora que o saldo da conta, né, continua como de 100 a 1000, né, que são os positivos, ficaram no valor padrão da célula, que é preto. Mas eu quero uma cor azul. Ou eu posso colorir aqui, né, deixar colorido aqui, automaticamente, que não aplicou a formatação neles, né, vai ficar nessa cor. Ou então, eu posso aplicar a formatação, se eu quiser. Eu quero agora criar uma nova regra, né, que eu quero colocar o saldo da conta em azul. Então eu vou novamente em formatação condicional, vou novamente em nova regra, vai abrir a janela de nova regra de formatação, seleciono formatar apenas células que contenham e aqui no campo valor da célula eu quero que maior ou igual a, ou seja, o que for maior ou igual a zero vai ficar positivo. Então, o que eu faço? O valor da célula é maior ou igual a zero, ou seja, vai ser maior que zero ou igual a zero. Vou em formatar, novamente quero que fica negrito e quero a cor azul. Dou OK, OK, e ele aplicou a regra. Então por exemplo, eu quero destacar que esses aqui negativos, além de ficar vermelho, eu quero que o fundo aqui, né, da célula fique amarelo, parecido com esse aqui. Esse aqui não tem formatação condicional, mas eu quero colocar nesse aqui. Eu vou em formatação condicional novamente, e agora desta vez eu vou em gerenciar regras. Por quê? Porque eu já tenho uma regra já aplicada aqui no menos 50 e no menos 100. Eu vou em gerenciar regras e vai mostrar as duas regras para mim que eu apliquei, aquela maior ou igual a zero ou menor que zero. Eu quero a de baixo. Eu vou seleciono aqui, né, a de baixo, que é a vermelha, que eu coloquei a regra do negativo. Vou em editar regra, formatar, deixo tudo do jeito que está mesmo, né, formatar, e vou em preenchimento. E ele vai abrir para mim as opções aqui, ou seja, essa guia aqui, preenchimento, ela vai preencher o fundo da célula para mim. Então eu posso escolher a cor que eu quiser. Eu posso colocar o amarelo, posso colocar o laranja, né? Qualquer cor que eu quiser aqui. Nesse caso eu vou colocar o amarelo. Vai ficar com o fundo amarelo bem forte destacando. Dou OK, OK e aplicar. OK. Então ele aplicou, né? Ele fez essa regra, né, aqui no negativo. OK? Agora vamos ver um outro tipo de formatação, que é por texto. Eu tenho aqui falando se o cliente é cliente novo, sim ou não. Se o cliente é novo, eu quero que coloca, né, eu quero que, se ele for der um sim aqui, eu quero que fica com fundo azul e a fonte branca, parecido com esse aqui, ó. E caso do não, eu quero que fique apenas no vermelho. Eu quero que o fundo vermelho e a fonte branca também. Então eu seleciono tudo, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham. O valor da célula mas não é esse mais. Eu tenho uma outra regra que eu posso aplicar aqui, outra formatação, que é o texto específico, ou seja, especialmente para texto. Seleciono ele muda para mim aqui a informação. Aí dentro dele eu tenho assim um submenu, né, uma sublista que tem o contém, o não contém, o começa com e o termina com. Vamos para a regra do contém. Então, se o meu texto tiver escrito sim, eu quero... Não, aliás, ao invés de colocar o fundo azul, eu quero que fique o fundo verde, né, aqui no sim, e a cor da fonte, o sim, né, a escrita, fique branca. Eu seleciono contém, texto específico contém sim, vou em formatar. Na guia preenchimento, eu quero o verde.
Na guia fonte, eu quero novamente negrito e a cor branco. Dou OK, dou OK. E ele aplicou a formatação para mim. Eu seleciono, agora eu quero o fundo vermelho do não com a cor branca. Seleciono novamente, formatação condicional, nova regra, formatar apenas celas que contenham, texto específico, não. Formatar, preenchimento, fundo vermelho, fonte, negrito, branco. Dou OK, dou OK. E ele aplicou as duas regras para mim, né? Eu vou aqui no gerenciar a regra para você entender. Ele aplicou as duas regras para mim no mesmo intervalo de células. Então, aquelas que atendam o requisito aqui do não vão ficar vermelho, de acordo com aqui. Aquelas que estão com o requisito aqui com o texto sim, vão ficar no verde, de acordo com o que eu coloquei. Ok? E por último, para a gente fechar aqui a nossa aula, eu quero que marque de laranja para mim apenas as células que estão vazias. Ou então eu quero que colore apenas as células que estão preenchidas. Eu posso aplicar a regra da seguinte forma. Eu seleciono novamente o intervalo, formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham. Dessa vez, eu quero marcar de laranja ou cinza, né? Eu quero colocar aqui, não vou colocar um cinza, apenas nas células que estão vazias. Então eu vou aqui nas células vazias, o valor da célula é vazias. Ele já entende para mim, ele não tem nenhum subnúmero, ele já está entendendo para mim aqui que a célula está vazia. Vou em formatar, eu quero um fundo, como eu disse, eu quero um fundo cinza, preenchimento, coloco um cinza mais escuro aqui, dou OK, OK. Ele selecionou para mim apenas células vazias e coloriu na cor que eu quis. E por último aqui eu quero fazer, eu nem coloquei aqui, eu até pensei que agora, vamos imaginar que você tem algum percentual aqui, né? Eu quero saber se o percentual de uma porcentagem aqui nos valores. Vou imaginar que seria o quê? Que é, por exemplo, a participação nos lucros, por exemplo. Participação, né, nos lucros desse banco. Cada um tem uma participação, eles vão ganhar algum dinheiro. Por exemplo, aqui, esse aqui, vou colocar bem aleatório, eu quero que 30%, aqui seria 5%, 20%, 10%, 0%, aqui, sei lá, 12%, e por último aqui, 22%. Então, eu tenho um percentual aqui. Eu quero colocar aqui, né, como bônus aqui, eu vou falar qual que é o intervalo, né, usando os ícones da formatação condicional. Então, o que eu faço? Novamente, sempre selecionando o intervalo que eu quero, para aplicar toda a formatação, né, no intervalo, formatação condicional, e ao invés de eu ir aqui em nova regra, eu vou aqui em conjuntos de ícones. Eu quero que mostre para mim, por exemplo, aqui nesse círculo, nessa bolinha verde, laranja e vermelho, quero colocar essa formatação, posso colocar qualquer um, ele vai alterando para você pode ver aqui, ó, você vai mexendo aqui do lado, ele vai alterando ali do lado. Eu quero colocar essa aqui, essa formatação aqui. Aliás, antes disso, de eu clicar aqui, ele já vai aplicando a regra, mas eu quero em mais regras. Eu quero formatar essa regra dele antes, porque ele já vem pré-formatado aqui no próprio Excel, mas eu quero colocar uma regra que eu quero. Eu coloquei aqui um 67, 33, mas eu não quero essa regra. Você concorda comigo que 30% seria equivalente a 0,3, porque é o mesmo que 30 dividido por 100, né? O 30%, 5% é o mesmo que 5 dividido por 100, 20%, né? É a mesma coisa, assim por diante, 10% por 100. Então, o Excel ele entende o número, ele não entende para você o 30%, ele entende o número que essa conta vale. Por exemplo, 30% é 30 dividido por 100, que é o mesmo que 0,3.
Então, eu vou fazer a regra seguinte. Se aqui for maior ou igual a 0,3, que é 30%, eu posso até colocar 30% mesmo aqui, olha, ele vai corrigir para mim depois. E aqui eu altero para número. Ele corrigiu, ele vai corrigir aqui para mim. Aqui, ó, quando eu cliquei, deixa eu voltar novamente aqui, ó, 30%. Quando eu clico lá dentro, fora, quer dizer, ele altera 0,3. Então, ele não vai entender isso como porcentagem, ele vai entender isso para mim como número. 0,3 é o mesmo que 30%. Então, tudo que for maior ou igual a 0,3, ou seja, 30%, eu quero que fique na bolinha verde. Então, bolinha verde quando o valor for maior ou igual a 0,3. Então, eu quero como número isso. Ele corrigiu para mim, mas eu posso voltar novamente aqui. O outro também eu vou colocar como número, antes que ele zere para mim. Ele vai zerar para mim e eu coloco aqui, então, se for maior ou igual a 30, então eu quero que fica na bolinha verde. E se for maior, né, ou igual a 10%, ou seja, que é 0,1, né, maior que 10%, ou seja, de 0,1 até 0,20, 20 alguma coisa, 29 alguma coisa, vai ficar no laranja, porque é o intervalo, 0,1, né, 10% até 29%, vai ficar no laranja. Então, eu dou OK, porque a outra regra já se aplica normalmente. O restante é o que sobrou para o zero, que seria o vermelho. Eu dou OK e ele já coloca para mim. Né? Maior que 30%. Esses dois aqui foram, aqui, ó, esses 4 aqui foram maior que 10%. E o restante, que é menor que os 10%, ficaram no vermelho. Ok? Então a regra, né, o básico da formatação condicional é isso aí. Se você quiser mais alguma dica, você pode colocar no canal, me perguntar, né, que eu vou ter o prazer de responder. Qualquer dúvida você pode colocar, às vezes alguma pessoa também pode responder se eu não tiver visto a tempo, mas você pode me enviar a sua dúvida por e-mail ou então colocar aí embaixo, né, no local de comentários. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, tenha entendido, né, o básico aqui da formatação condicional. E até a próxima aula. Deixo aqui com você o meu fortíssimo abraço. Obrigado.